Bom dia. Bom dia. Me organizar aqui. Bom dia a todos. Tudo bem? Faz tempo que eu não venho aqui. E essa vez foi um pouco diferente das outras vezes. Eu pensei até em nem usar PowerPoint, nem fazer slides. Quem me viu das outras vezes sabe que eu gosto de usar muitos PowerPoints. O Pedro lá atrás ficou assustado de uma vez que foram mais de 200 slides. Mas hoje eu pensei até em não trazer. E dessa vez foi um pouco diferente porque eu fiz 2 pregações. Eu comecei a pensar num texto, porque no nosso grupo pequeno a gente está começando a estudar o Apocalipse. Ainda não começamos, mas vamos começar o Apocalipse. Comecei com essa daqui. E aí, o que aconteceu foi que eu senti no meu coração que eu deveria falar de outro tema. Aí eu preparei outra pregação. E durante essa semana, no meu coração, disse que era essa daqui. E essa é uma pregação, é um tema que, para mim, fala muito. Eu gosto de dizer que é um dos trechos favoritos meus da Bíblia. Talvez seja o favorito. É difícil escolher uma coisa que seja favorito seu, né? Seja o principal. Mas com certeza, é um dos temas que eu gostaria de falar. Então, eu vou ter que ficar de olho na hora, porque senão eu falo aqui o dia inteiro. Então, vou orar primeiro. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua revelação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu te revelaste a nós, mandaste Teu Filho, Senhor, e nos deste, Senhor, a oportunidade de estar de volta contigo. Te peço, Senhor, que cuida desta palavra, Senhor, deste momento. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade, Senhor. Que nada saia da minha boca, Senhor, que não seja a Tua palavra, Senhor. Usa-me como Teu mensageiro, Senhor. Te peço também pelo Joel e a Cecília, Senhor, que estão em viagem. E te peço por cada um que está aqui, que os corações estejam abertos para receber a Tua palavra, Senhor, a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos começar fácil. Não sei se já pensaram como é que era o tempo de Jesus, como é que os cristãos existiam. Porque essa é uma pergunta que eu acho que ela é um pouco controversa. Eu gosto de dizer que, sim, existiam cristãos mesmo antes de Jesus. Existiam, e sua Lai, que por um acaso está lá atrás, ela gosta de pregar sobre os spoilers, né? Na Bíblia tem vários lugares, no Antigo Testamento, que falam de Jesus. E a maioria das pessoas que estudavam os escritos antigos sentiam que viria um Messias. Então eu gosto de dizer que eles eram cristãos antes de Cristo. Interessante? E onde eles estavam? Já pensaram nisso? Onde estavam esses cristãos? Eu penso que são profetas, pessoas que tiveram revelações, certo? Pessoas que tiveram o contato direto com Deus. Podemos citar algumas pessoas: Abraão, Moisés, Isaías, Jeremias. Não só esses, porque eu tenho certeza que Deus revelou-se a mais pessoas. Mas todas as maneiras que ele se revelou foi apontando para uma solução do problema. A solução que viria no futuro. A solução que seria Jesus. Então a gente está falando de poucas pessoas.
Não vou chutar um número, mas eram poucas pessoas. Na época de Jesus, Jesus teve o ministério dele de 3 anos. 3 anos. E em torno ali de Jerusalém, em torno da Galileia. A gente está falando de uma região ali de 300 quilômetros de raio, sabe? Naquela época não existia carro, não existia avião, existia barco, mas Jesus ele não viajava muito, ele ficava naquela região. Hoje a região ela é mais, eu acho que é o Iraque, sabe? E aqui aquela região era a região que se concentrava o berço do cristianismo. Já chegaram a pensar nisso? É uma região pequena. Aí você começa a pensar, mas espera aí, como é que essa região pequena, durante 3 anos, impactou toda a humanidade? Para mim é algo surreal. Ok, Jesus morre, ressuscita, e tudo ganha uma nova cara, tudo ganha uma nova figura. E essa nova figura é, ok, aquilo que Paulo diz, que como Jesus ressuscita, a nossa fé ela é válida. Jesus vence. E na hora que ele vence, o evangelho começa a ser pregado. Os apóstolos recebem o Espírito Santo e dizem, agora vai. Agora vamos falar de Cristo. Porque até então eles não entendiam, eles achavam que era Cristo que tinha que falar dele mesmo. E não era o apóstolo que tinha que falar. Jesus, quando ele fala, olha, você vai fazer coisas mais importantes do que eu fiz. Que coisa estranha, Jesus ressuscitou, curou, fez o outro começar a andar. Como é que eu vou fazer coisas melhores do que o próprio Jesus fez? E aí, parece que após a ressurreição, depois daquele contato, depois do Espírito Santo, aquilo, vamos dizer assim, no Brasil, na minha época, a gente fala caiu a ficha, né? Que é, não sei se aqui em Portugal faz algum sentido, faz sentido, ótimo. Caiu a ficha, que é, fez sentido, olha. E aí o que aconteceu? A Bíblia fala que receberam poder. Mas o que é esse poder? Eu gosto de pensar que a fé se fortaleceu. Ele recebeu uma maneira de canalizar a fé que eles já tinham. O livro de Apocalipse ele foi escrito num cenário. O cenário foi, o evangelho começou a ser propagado, vamos dizer assim, e aí o cenário foi, houve uma, como é que eu posso dizer, os apóstolos foram para a região daqui da Europa, a gente tem relatos de Tarsis de Jonas, que eu já falei aqui, Tarsis de Jonas é a Espanha, né? Então chegou a Espanha, Portugal, chegou na Itália, própria Roma, chegou-se a várias cidades vamos dizer assim, do sul da Europa, aí foram para a África, a gente tem regiões tipo Etiópia, Egito já estava, né? Então todas essas regiões começaram a propagar o cristianismo. E aí tem relatos de que chegou até a Índia, foi para a Ásia, e aí a gente nem sabe para onde foi parar. Então o evangelho ele começou a crescer. O que acontece é que houve Nero, que causou a diáspora dos judeus. E aí por vezes controverso, porque os judeus vão dizer, não, foi ruim isso. Os cristãos podem dizer que foi bom, porque foi aí que o cristianismo cresceu mais. Foi na hora que houve essa diáspora, porque todos realmente espalharam. Este momento que Apocalipse é escrito é por volta de 60 anos após a morte de Jesus. Seria no ano 90 depois de Cristo. Ou seja, João, que viveu com Jesus, viu a morte dele, viu ele ressurreto, plantou igrejas. 60 anos depois, ele tem uma revelação. O nome Apocalipse, eu não gosto. Tá? Por favor, não me culpem, eu não gosto do nome Apocalipse. E muitas pessoas também não gostam. Porque Apocalipse não significa nada. Para mim, lembra destruição, lembra medo às vezes, lembra a guerra. É uma coisa apocalíptica. Não é.
O livro do Apocalipse é um livro criado que foi escrito neste cenário de perseguição, no cenário de tem algo muito ruim acontecendo. E aí Deus pede para João escrever esse livro. Vamos ver agora se eu acertei. Não, tem que ligar. Ahá! Bom, mais ou menos esse era o Império Romano na época. Pode ver que ele pega ali a Europa quase que toda. Um pedaço ali da Ásia, certo? É que aqui eu não consigo apontar. Ou será que consigo? Consigo, mas não vai dar para ver. Tem um item ali no meio, no lugar ali perto exatamente do Iraque, mais para cima, que é ali que tem escrito Ásia. Aí você diz, mas peraí, Ásia é um local ou é um continente? Naquela época, aquela área era conhecida como Ásia, ou Ásia Menor. Ok? E aí, João, ele... Vamos começar a leitura, né? Por isso que eu uso os slides, porque os slides me lembram do que eu tenho que fazer, senão eu vou me perdendo. Então vamos começar a leitura e aí a gente vai avançando, senão a hora vai e eu não sigo. Eu vou usar a Bíblia para Todos. Essa versão de tradução me conquistou, tá? Eu tenho que dizer que ela me conquistou. Então, vamos lá. Apocalipse 1, de 1 a 6. É João apóstolo, começando a descrever o que é que ele vai escrever. Eu falei mal do nome Apocalipse. Qual seria o nome correto? Revelação. E ele vai dizer imediatamente agora. Apocalipse 1. Este livro contém a revelação de Jesus Cristo, que ele recebeu de Deus, para dar a conhecer aos seus servos. Trata-se de coisas que hão de acontecer brevemente, e que Cristo deu a conhecer ao seu servo João, por um anjo que lhe enviou. Bem claro e direto. Segundo versículo. João atesta tudo quanto viu em relação à palavra e ao testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê este livro, e felizes os que ouvem essas palavras proféticas e guardam o que aqui está escrito. Espera aí, eles estão falando de quem? De nós. Porque agora, quem nunca leu, vai ler agora, pelo menos o início. Porque tudo isto há de acontecer em breve. Eu, João, dirijo-me às 7 igrejas da província da Ásia. Aquela que apareceu na imagem ali. Desejo-vos graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. E ainda da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro dos ressuscitados, o soberano dos reis da terra. Se eu for parar neste versículo, aí eu não consigo falar do resto. Mas eu recomendo tentar interpretar cada um desses itens. Cristo ama-nos pela sua morte e libertou-nos dos nossos pecados. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja dada a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eu vou ficar baixando o braço porque eu estou com dor no braço, tá? Uma coisa que eu acredito que esse trecho foi escrito depois. Ele já tinha escrito o livro inteiro, e aí ele voltou e escreveu esse prefácio. É como se ele estivesse escrevendo o topo de uma carta. Eu escrevi a carta inteira, como todos nós, e depois eu volto e escrevo o prefácio. Estou tentando escolher um nome aqui. Ao Steve e a Lídia, meus amados, amigos, e todos os amigos da igreja CRC Gaia de Portugal. Ele escreveu isso depois. E tudo isso que ele coloca está referenciado ao resto da carta. E aí esse trecho, que ele é um reino de sacerdotes, vai aparecer em outros lugares. Joel já mostrou aqui em várias pregações, mas esse reino de sacerdotes aparece em outros lugares. Vamos lá. Eu já vou nesse? Desculpa. Deixa eu falar um pouco sobre isso aqui. Eu pulei um pedaço. Aquela região é a Ásia, que eu já tinha mandado. Ele vai mandar as cartas para essas igrejas que estão aí.
E aí agora a gente vai ler sobre elas. Vamos dar um salto para o versículo 9. O 9 do primeiro ainda, ele começa: Eu sou João, vosso irmão, e participo convosco nas mesmas perseguições do reino de Deus, e na perseverança por Jesus. Encontrava-me na ilha de Patmos. Está ali no mapa. Encontrava-me na ilha de Patmos, por ter proclamado a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Está claro? Ele estava na ilha, exilado, provavelmente por conta de Nero, foi mandado, ele não foi morto. Isso é interessante. Por que não mataram João? Não sei. Provavelmente porque Deus queria que ele escrevesse Apocalipse, e mandaram ele exilado para Patmos. Já era um velho, mais de 90 anos, botaram ele em Patmos. Por isso que eu comecei com a imagem de uma prisão numa ilha, que era mais ou menos esse o cenário. Ele estava preso numa ilha. Não podia sair de lá. E ele fala que ele estava lá exatamente por ter proclamado o Evangelho, o testemunho de Jesus. Versículo 10. O Espírito de Deus apoderou-se de mim no dia do Senhor. Que dia era esse? Domingo. Porque naquela época eles já adoravam a Deus no domingo. Sabe? Era o dia do Senhor. Talvez para diferenciar diretamente do sábado dos judeus. Nós somos cristãos, nós não adoramos igual aos judeus. Bom, e ouvi atrás de mim uma voz forte que parecia a voz de uma trombeta. Acho que todos já viram uma trombeta, mas eu acho que nem todos estiveram na frente de uma trombeta na hora que a trombeta soa. É muito alto. Sabe? Eu tenho as crianças, elas apitam com aqueles apitinhos e já é alto. Imagina uma trombeta que é feito para ser um som muito alto. Então ele estava parado, descansando, talvez adorando, talvez orando, muito provavelmente orando. E aí algo fala com ele de uma voz muito clara e forte. E qual é a frase? Dizia: escreve num livro aquilo que vais ver e manda-os às 7 igrejas. Olha lá. A ordem é ordem horária. Elas, mais ou menos, elas ficam 80 quilômetros de uma para outra. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que essa ordem? Não sei. Por que essas 7 igrejas? Existe uma ideia. Essa era a região do João. Provavelmente essas foram as igrejas que ele plantou. Ele conhecia todas essas pessoas que estão ali. Melhor, essas pessoas conheciam a ele. E assim como eu mandaria uma carta para o Steve e para a Lídia, essas pessoas iriam ler a carta dele. Porque o meu problema é se eu mando uma carta para uma pessoa que não me conhece, a pessoa simplesmente não lê. Não é para mim, não conheço essa pessoa. Mas João conhecia elas. Elas conheciam João. Tanto que ele só se diz João. Ele não fala João que morava em Éfeso, ou que... Ele não diz outros detalhes. Ele só fala João. Então, provavelmente, eles já sabiam. E aí ele escreve essa carta. Voltei-me para ver quem é que me falava. E ao voltar-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos castiçais estava alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com uma túnica comprida e uma faixa dourada em volta do peito. Ok, eu não falei ainda, mas eu devia ter falado no versículo anterior. Por que 7? Já pensaram nisso? Na Bíblia, principalmente no Apocalipse, aparece 7 em todos os lugares. E aí eu volto a perguntar de uma maneira melhor. Por que 7? Está nas nossas vidas? Já perceberam que o 7 é um número mágico, não é só na Bíblia? São os 7 dias da semana. São múltiplos de 7 que governam os corpos celestes. Os 7 governam nosso corpo, especialmente o corpo da mulher, por detalhes especiais. E por aí vai. O 7 está escrito na nossa vida. O 7 não é um número aleatório. É um número específico. E o povo da antiguidade parece que sabia disso melhor que nós. Então, no livro de Apocalipse,
A revelação, ela gira em torno de 7. Toda vez que ver o número 7, pense, é um número completo. Ele está dizendo que é o total ou a perfeição. Ele não está querendo dizer 7, ou 8, ou 3. Perfeição. Então, são 7 igrejas, a completude de igrejas. Provavelmente, João conhecia só essas 7, porque ele pregou para essas 7. Talvez menos, talvez mais, não sei. Mas é a perfeição das igrejas. Bom, eu vou ler, mas eu peço para que não se prendam nesses detalhes. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã ou como a neve. E os seus olhos eram ardentes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze fundido na fornalha, e a voz era como o ruído de grandes cascatas. Na sua mão direita tinha 7 estrelas, de novo 7. Na sua boca saía uma espada de 2 gumes muito afiada, e o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele achou que ele tinha morrido. Não é assim, ele caiu e disse, olha, algo de errado aconteceu. Finalmente, eu com 90 e tantos anos, morri. É isso. Por isso que eu estou vendo essa trombeta, por isso que eu estou vendo essa pessoa, que ela brilha. Ela representa poder. Ela não é uma pessoa que sai facas da boca. Não. Ela representa poder. E na hora que olha, diz, olha, eu tenho medo. João sentiu medo. Então ele caiu e disse, espero que essa pessoa tenha pena de mim. Misericórdia. Por isso que esse trecho dá trabalho de interpretar. E a gente às vezes sente medo desses trechos. Uau, o que é isso? É porque ele está representando os sentimentos dele. Ele não está representando o que ele viu. E isso é uma das coisas complexas. Porque a forma como você representava sentimento naquela época é diferente da forma como nós representamos hoje. Bom, eu sou aquele que está vivo. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Quem é este? Eu tenho poder sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Escreve, pois, aquilo que viste, o que está a acontecer agora e o que vai acontecer mais tarde. O significado das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro é o seguinte. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais são essas 7 igrejas. Ok. Pausa, eu estou fazendo muitas pausas, eu estou com medo da hora. Seguinte, Jesus, ele aparece para João. João conhecia Jesus. Talvez por isso que João teve medo. Porque ele sabia que aquela pessoa era o Todo-Poderoso Deus. E Deus, quando se revelou para várias pessoas, às vezes se revelava com poder e outras vezes se revelava com misericórdia. E ele sabia que aquilo poderia matá-lo de vez, ou podia ser novamente uma grande revelação, como que foi. Mas a parte que é interessante, Jesus tinha na mão 7 castiçais com 7 estrelas. Até 7 coisas brilhantes, vamos dizer assim. Era isso. Mas se isso representa as igrejas, a plenitude das igrejas eram nós. O que estava na mão de Jesus? A igreja, nós, todos nós. Todos que fazem parte do reino de Deus na terra estão na mão de Jesus. Para mim é uma revelação incrível. E se a gente parasse aqui, já estaria tudo bem. Já estaria coisas para pensar pelo resto do mês. Tudo isso está na mão de Jesus. Significa que não sai do controle dele, não significa significa que está sempre sobre o olhar dele. E ele vai dizer isso. Bom, agora eu vou dar um salto. Eu não vou falar sobre o capítulo 2 e o capítulo 3, porque o capítulo 2 e o capítulo 3 são as cartas. São as cartas para essas 7 igrejas, que, como Marcos gosta de dizer, é uma pregação à parte. A gente pode fazer, inclusive, 7 pregações, ou até 14. É muita coisa que estão dentro dessas 7 igrejas. E
A maior interpretação é essa. Representa nós, representa todas as igrejas. E representa pedaços da CRC Gaia lá. Mas não vamos falar delas. Vamos ver se me ajuda. Ok. Vamos saltar agora para o Apocalipse 4. Depois de ele enviar as cartas para as igrejas, João chega nessa cena que é relatada em Apocalipse 4. Depois, Apocalipse 4, 1. Depois, tive a seguinte visão. Vi uma porta aberta no céu. Conseguem imaginar uma porta aberta no céu? Quem gosta de super-herói vai imaginar. Uma abertura para outra dimensão. É mais ou menos isso. Sério. A primeira voz que eu tinha ouvido, que era o som de uma trombeta, lembra? Uma voz super forte. Dizia assim, sobe até aqui. Vou mostrar-te o que vai acontecer a seguir. A seguir o quê? Tem várias interpretações. A seguir do momento atual, a seguir depois da carta das igrejas, a seguir depois do nosso tempo. A gente pode interpretar isso de várias formas. Mas vamos lá, a seguir. Imediatamente o Espírito se apoderou de mim. Essa frase é uma frase que me dá medo. E eu gosto de dizer isso. Eu já falei para o Joel que eu queria fazer uma pregação específica sobre essa frase. O Espírito se apoderou de mim. Já viram essa frase em algum lugar da Bíblia? Ela aparece em diversos lugares da Bíblia. Quando o Espírito se apodera de Sansão, ele destrói um templo e mata, sei lá, acho que é 400 pessoas. Quando o Espírito se apodera de Sansão em outro momento, ele mata um leão com as mãos. Quando o Espírito se apodera de várias pessoas, pode ser uma demonstração completa de poder. É uma demonstração completa de, vamos dizer assim, é como se o homem tivesse um vislumbre do que é ser Deus. Só que a nossa carne, será que ela aguenta? Não sei. O João não sabia. Ele só relata que o Espírito se apoderou de mim. Ele não governava mais ele mesmo. Ele não era mais João. Ele viu, mas ele não sabe onde estava. Ele não sabe o que estava acontecendo. Mas ele ganhou o direito de relatar isso que ele viu. Será que ele relatou completo? Será que ele conseguiu colocar em palavras tudo o que ele viu? Eu vou dizer que não. Porque provavelmente tudo que ele viu não dá para se escrever em palavras. E essa é uma dimensão que a gente tem dificuldade. Eu gosto de pensar que nós não conseguimos reportar o infinito. Nós não conseguimos colocar em palavras o que significa infinito. É uma palavra muito pequena para colocar muita coisa. E eu falei dos heróis Marvel, porque a gente tem que pensar como se fosse uma outra dimensão. Tinha muita coisa lá. E Deus decidiu revelar a João, decidiu revelar a nós algo muito profundo e algo muito diferente. Vi então um trono no céu. Qual era o formato desse trono? Era para sentar uma pessoa? Era para sentar o quê? Não sei. Ele vai descrever como era o trono e é por isso que eu preciso que vocês pensem, cabeça aberta, que pode não ser um trono do jeito que a gente espera. Ok? E nele estava sentado alguém que tinha um aspecto brilhante, de uma pedra preciosa, de jaspe e de sardônica. Atenção. Uma pessoa estava sentada no trono. Ok? Quem que se senta em trono? Reis, imperadores. Certo? Pessoas que têm poder. Fácil. E qual era o rosto dessa pessoa? Não dá para saber. Essa pessoa tinha rosto? Peraí, era uma pessoa? Não sabemos. Ela só sabe, João ele não consegue relatar o que tinha ali. Uma coisa normal,
Você só consegue olhar para a luz, você não consegue olhar para a luz. Por que nós não conseguimos olhar para a luz? Porque a luz é o que permite nós vermos. Nós usamos a luz para nós vermos. Então, se a gente olha para a luz, nós não vemos nada. Nós só conseguiríamos ver o que está na luz se nós temos uma luz maior do que aquela. Se eu ponho uma luz mais forte em cima de uma luz, você consegue ver, porque você está num contraste. Caso contrário, o contraste vem todo do outro lado e aquilo ali te ofusca. Foi isso que o João teve. Ele olhou para, provavelmente, Deus, e ele não conseguia ver Deus, porque ele não tinha luz. Apesar de estar apoderado pelo Espírito, ele não conseguia ver a Deus. Mas ele sabe que ali tinha uma pessoa brilhante. E ele relata como se fosse pedras preciosas, uma coisa rara que ele nunca viu. Simples. O trono estava rodeado de um arco-íris que brilhava com pedra de esmeralda. À volta do trono havia mais 24 tronos, e nesses tronos estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça. 24. Aí a gente... Olha lá, o Marcos chegou. 24 anciãos. Eu adoro esse número, 24 anciãos. Porque não tem uma explicação melhor. Tá? Como 12 mais 12. E como eu gosto de matemática, todos sabem que eu gosto de matemática. Por que 12 mais 12? A tradução melhor que eu gosto é 12 representam as 12 tribos de Israel. E os outros 12 significam os 12 apóstolos. Na hora que ele vê 24, ele não está vendo 24 pessoas. Ele está vendo a Bíblia inteira. Ele está vendo toda a história do povo de Deus. E toda a igreja. Então, na hora que ele vê os 24 anciãos, significa que todo o passado e todo o futuro estava representado ao redor desse trono. Representado em 24 pessoas. Mas espera aí. O que é que está dito ali? Significa que o tempo não faz parte dessa cena. Não existe tempo nessa cena. Tempo de lá, não diria que eu estou atrasado no meu texto. Porque ele não faz parte. Ele está completamente fora. Porque você tem o passado e o futuro junto ali. E qual o passado? Inclui nós. Inclui o que aconteceu agora. Inclui o que vai acontecer. Isso tudo já está. Não faz parte dessa cena. Eu estava falando para Lai que o importante é que a partir desse capítulo para frente, é como se o tempo não existisse. E isso confunde a gente. Porque nós somos geridos pelo tempo. Lembra que eu falei? A gente não tem o conceito de infinito na nossa cabeça. Nós somos regidos pelo tempo. A Bíblia começa com haja luz. Deus criando o mundo. Alguns estudiosos dizem que, na verdade, é Deus que criou o tempo ali. Ou seja, a Bíblia começa dizendo, agora eu vou escrever para os seres humanos. Vocês são regidos pelo tempo. Eu não, mas vocês são. Pronto, eu já li acima daquilo ali. Vamos lá. A gente... Ah, não, peraí. Não, eu não lia mais. Faltou... Não, parei naquilo ali. Pronto, tá certo. Lembra de como é que estava João? Vocês lembram como estava João? Ele estava preso. João preso. O que significa João preso? João preso significa que ele não podia ver seus entes queridos. Ele sabia que muitos dos amigos dele tinham morrido. E que ele não tinha controle nenhum sobre a vida dele. Na verdade, ele não tinha desde sempre, né? Mas ele pelo menos podia ir e vir facilmente. E naquele momento, ele estava sem poder ver os seus amigos, ver a sua igreja querida. Era domingo, ele queria estar adorando a Deus com a sua igreja. Ele queria estar falando lá na frente. Ele queria estar lá junto com os seus amigos. E como é que a igreja estava?
a igreja também estava mal. A igreja estava passando por uma perseguição gigantesca. Era algo terrível. Eles sabiam de muitos que estavam a morrer. Pessoas estavam saindo das suas casas para não morrer. Por um acaso, não tanto acaso, João não foi morto e ele estava lá preso. Então ele estava numa angústia muito grande. Vamos lá no capítulo 5:1. Vi um livro em forma de rolo na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Estava escrito por dentro e por fora e estava lacrado com 7 selos. Quem é João? Eu falei já para vocês, mas eu gostava de lembrar. João era aquele que escreveu o livro do Evangelho de João. Ele escreveu as cartas que vêm depois do João. Ele também escreve o Apocalipse. E o primeiro livro que João escreve, que é exatamente o Evangelho, ele começa falando da palavra. A palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então ele se refere a Jesus como palavra. João, ele estava o tempo inteiro conectado à palavra. Ele sabia que uma palavra para nós, ela pode ser perigosa. Eu posso ferir as outras pessoas. Uma palavra maldita, ela pode amaldiçoar pessoas, ela pode amaldiçoar a minha própria vida. Existe um poder na palavra. Um poder intrínseco. Mas eu posso falar, mas eu não posso realizar tudo. Agora pense numa palavra dita por Deus. A palavra que é dita por Deus, ela é execução. Ela não é uma palavra que é simplesmente dita. Deus não fala em vão. Assim como um rei não fala em vão. Não deveria. Porque tudo, e na Bíblia relata, o rei lá da época de... Foi de José? Não, a época do Daniel. O rei falou em vão. Ele disse, não, realmente é verdade. Qualquer um que adorar outro Deus vai preso. Ele não pensou. Ele falou em vão. E depois ele se viu problematizado pelo próprio problema dele. Porque uma pessoa que ele gostava, no caso Daniel, foi punido pela própria palavra dele. Porque reis e imperadores não deveriam falar em vão. Deus não fala em vão. Tudo que Deus fala, acontece. Estava um livro, escrito por dentro e por fora, na mão de Deus. Vamos ver. Aí. Um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, na mão de Deus. O que significa isso na cabeça do João? João olha e diz, é um livro. Deus vai falar. Se o livro existe, é porque aquilo vai acontecer. Quando Deus falar, vai acontecer. Ótimo. Deus, agora fala. Certo? Mas ele está selado com 7 selos. É algo curioso. Não sabemos exatamente por quê. Mas sabemos que 7 é um número perfeito, de novo. Agora pensem. João vê isso e ele não... Ele só sabia que existia esse livro. O livro está na mão de Deus, direita. Deus vai ler. Ótimo. Versículo 2. E vi um anjo poderoso que exclamava com voz forte. Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Observação. A palavra digno é uma palavra que no inglês ela é, às vezes, traduzida como valoroso. Eu já vi em outros textos, eu comecei a procurar, pessoas falam quem é bom. Outros falam quem é bom o suficiente. A pergunta é, quem pode, quem tem o direito, quem não faria coisas erradas se pegasse esse livro? Quem é digno de não proferir palavras erradas? Quem é digno de pegar esse livro e, na hora que falar, ter a coragem, poder e todas as consequências ser possíveis de ser executadas? João, que era uma pessoa que gostava de palavras, ele fala que, ok, vamos ler então esse livro. Mas quem é digno? Versículo seguinte,
Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu vou pular, porque a hora está avançada. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno para abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Essa é a parte que mais me agrada. Porque ela me lembra a mim mesmo. João relata que o anjo fala, aliás, que ele sabe que não existia ninguém digno de pegar esse livro e ler. Nem nos céus, naquela outra dimensão que ele acessou a porta. O que é que ele estava vendo? Anciãos, estava vendo Deus, estava vendo seres viventes, ele estava vendo anjos. Ali não havia ser digno. Na terra, entre nós, havia ser digno? Não. E debaixo da terra? Sei lá onde é debaixo da terra. Posso dizer demônios? Posso dizer poderes espirituais que se rebelaram contra Deus? Posso dizer muitas coisas. Não existe digno. Lembro muito da história do rei Arthur. Uma pedra, uma espada. Quem pode tirar a espada? Quem é bom o suficiente para tirar a espada? Ou o martelo do Thor. Quem é bom o suficiente para ler o livro? Quem é digno para ler esse livro? O nome dessa pregação que eu coloquei é Sem Esperança. João estava sem esperança. Ninguém podia abrir o livro. João chorava. Deixa eu ver se eu acertei o slide. Não acertei. Agora. Temos aí um impasse. João chorava. Alguma vez você já chorou por não ter controle do futuro? Eu já chorei. Alguma coisa que você queria que acontecesse muito e não acontece? Alguma coisa que você pede a Deus, que você quer que aconteça, e não acontece. Comecei a pensar, um filho, desejar filho, muitos desejam. Eu já desejei. E olhar um exame dizendo, não, você não pode ter filho. Ou você quer casamento, não, você não pode casar. Não sabe como é que está o futuro. Ou você quer uma cura de uma doença. Você está sem esperança. João chorava. O choro, todos nós choramos, o tempo inteiro. Porque nós não governamos o futuro. E aquele que tem um rolo na mão direita, os anjos do lado, a pessoa diz, não existe quem seja digno de ler essas palavras e executar o fim do choro. Não existe. João chorava. Eu choro. João estava desesperado. A igreja estava desesperada. Toda a igreja estava desesperada. Aquelas pessoas já sabiam que o seu maior pregador, o representante, o único apóstolo vivo, estava preso e eles não podiam fazer nada. Só podiam correr e continuar pregando. Eles estavam sem esperança. Deus manda isto e manda João ler para dizer, João, tens que dar esperança para essas pessoas. Esse trecho, ele se tornou favorito meu, mais precisamente no ano 2020. O ano 2020, todos lembram, é o ano inesquecível, o ano do Covid, nosso querido Covid. O Covid, ele chegou e nos atacou, nos colocou todos em confinamento. E aí, no final de 2020, mais precisamente em outubro de 2020, eu fui desafiado a viajar para a Alemanha, pelo trabalho.
E foi algo curioso, porque eu tenho 3 filhos, vocês os conhecem. Com 3 filhos em casa durante o confinamento, não é muito confinado, né? Tá o tempo inteiro divertido, o tempo inteiro animado. Então eu nunca fiquei só. Quando eu fui para a Alemanha, fui a trabalho, cheguei lá, trabalhei. Na véspera da minha volta, uma pessoa que trabalhava comigo diretamente, que eu sentei do lado dela, pegou o Covid. Conclusão, pela regra alemã, todos em confinamento, isolados e não podiam sair. Eu fiquei confinado por 15 dias dentro de um quarto de hotel em que ninguém podia falar comigo. Eu até hoje não sei como a comida aparecia na minha porta, porque eu não via nenhum entregador. Durante 15 dias, eu recebia pequeno almoço, e algumas vezes recebia almoço que eu pedia pelo telefone, mas eu não vi nenhum entregador durante 15 dias. Você tem ideia de como é que é isso? Eu dizia que a pessoa jogava, batia na porta e saía correndo. E eu abria o mais rápido possível, não tinha mais ninguém. No corredor, eu olhava para um lado e para o outro, não tem ninguém. Essas coisas aparecem do nada. Isso vai dando um desespero. Desespero de dizer, será que eu vou sair daqui vivo? Será que o mundo lá fora ainda existe? Eu estava lá num espaço de 15 metros quadrados, incluindo casa de banho, preso. Não podia sair. E o pior, eu ficava pensando, será que eu tenho Covid? Será que eu vou adoecer? Será que eu vou morrer? Será que alguém vai saber que eu morri? Eu tenho asma. Eu sabia que eu era grupo de risco. Ok, eu vou morrer. Ninguém vai saber. Só quando a minha esposa me ligar, ela vai achar estranho, porque eu não atendi. Vai passar alguns dias e talvez descubram que eu morri. Não, eu tinha tempo para pensar isso tudo. E aí eu ficava lendo na Bíblia, procurando. Cadê? Me explica, Deus. Me explica, cadê a solução desse problema que eu não governo? Chorava. E foi naquela época que eu comecei a desenvolver ansiedade. Ansiedade clínica, mesmo. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre fui ansioso. Mas não era ansiedade clínica. A ansiedade clínica te faz se sentir estranho. Você respira difícil, você não consegue dormir, e você começa a suar, e você diz, tem algo estranho comigo. Foi naquela época, naqueles 15 dias. Sem saber para onde eu ia. Se eu iria morrer, se eu ia voltar para Portugal. Eu imagino que minha esposa aqui, ela estava num problema semelhante, porque ela tinha 3 crianças, ela não tinha título de residência, ela não tinha feito a entrevista do CEF, porque estava bloqueada. Então, se eu morresse, ela ia voltar para o Brasil, sem nada. Então, assim, tudo isso passava na minha cabeça, e eu ficava desesperado. Sem esperança. O que eu noto hoje, e isso que eu falei agora, eu já pensei em falar aqui para vocês há muito tempo. Mas eu não sentia coragem. Hoje eu penso que aquilo que eu vivi naqueles 15 dias, muita gente viveu durante o ano inteiro. Para mim, foi intenso. Porque eu estava em outro país, eu estava com minha família em outro país, eu não tinha visibilidade nenhuma, mas muita gente viveu isso durante muito tempo. E fora o Covid, tem muita gente que vive isso o tempo inteiro. Falamos aqui da igreja perseguida, falamos aqui de povos em guerras. A gente ora, mas às vezes a gente não... Parece que isso não faz efeito aqui dentro. O viver sem esperança é terrível. Viver sem esperança é terrível. Nós todos temos que viver com esperança. A esperança é o que faz a igreja existir. A esperança deve nos tirar do chão, deve nos colocar de pé e deve fazer a gente proclamar a palavra de Deus. O livro do Apocalipse, mais precisamente, o próximo versículo, foi o que me baixou a ansiedade.
Foi o que me fez voltar a respirar normal. Foi o que me fez não enlouquecer naquele tempo. Eu sempre gostei de controlar tudo. E depois daquele dia, depois daquela época, eu percebi que eu tinha que entregar a Deus. Versículo 5. Eu sei. Eu já falei tudo. Apocalipse 5:5. Então dos anciãos disse-me: não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente do rei Davi, alcançou a vitória e vai quebrar os 7 selos e abrir o livro. Eu estou muito avançado na hora. Mas essa frase é para todos nós. Toda vez que você encontrar desesperado, toda vez que tu se encontrar sem esperança, essa frase é para nós. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, alcançou a vitória e vai quebrar os 7 selos e abrir o livro. E na hora que ele quebra os 7 selos e abre o livro, o que é que ele vai fazer? Ele não lê somente. Ele vai executar o que está no livro. Quando aconteceu isso? De novo, é fora de tempo. Isso pode já ter acontecido e pode vir a acontecer. Nós não sabemos o relato de quando essa cena aconteceu. Ela acontece fora de tempo. Fora do tempo e do espaço. O fato é, o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Eu teria muita coisa para falar sobre ele. Está em Gênesis 49. É a profecia de Jacó sobre o seu filho Judá. Essa profecia, que é relatada em Gênesis 49, fala que o cetro não vai deixar o povo de Judá. Ou seja, na hora que João, judeu, escuta isso, ele descobre que será que aquela profecia que diz que existe um leão no povo de Judá e que o povo de Judá vai ser governador para sempre, será que é isso? E este rei que vai unir tudo. Por isso que o anjo fala para ele, aquele leão que foi falado que você nunca soube quem era, ele que vai resolver. E a raiz de Davi? A raiz de Davi ela é mencionada em Isaías 11, 10 a 13. Não tem tempo de ler. A raiz de Davi fala aqui, Davi, filho de Jessé, ele era um broto de Jessé. E existia o que ia vir um broto da família ali de Davi. Lembra que existia uma promessa que a linhagem de Davi nunca mais vai se acabar. Então, aquele que é da linhagem de Davi que vai resolver o problema e vai unificar novamente Israel. Enquanto um é o governador geral, que vai resolver todos os problemas, o outro reunifica. Espera aí, então é o leão e o descendente. Quero achar este. Os judeus não achavam. Cadê essa pessoa? Continua procurando até hoje. Mas está aqui a resposta. O anjo disse, é esta pessoa. É um rei, é um imperador. Ele que vai pegar o livro. Então, eu, se fosse João, eu olhava aqui e dizia, já sei, vai vir um super poderoso aí e vai ler. Versículo 6. Depois vi, no meio do trono, dos 4 seres vivos e dos anciãos, um cordeiro que estava de pé e parecia ter sido sacrificado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para todo o mundo. O cordeiro aproximou-se daquele que estava sentado sobre o trono e tomou o livro da sua mão direita. Quando o recebeu, os 4 seres vivos e os 24 anciãos caíram por terra diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo. Ok, aquela pessoa super poderosa, João relata que foi um cordeiro. Mas não é aquele cordeiro branquinho, bonitinho. É um cordeiro que morreu. Eu não sei. Eu pensei em botar uma imagem aqui. Não sei botar imagem. Não é possível colocar uma imagem. O fato é, era contraditório. Não é o esperado. É isso que tem que se pensar. O que João viu não era o esperado. Era algo diferente. E isso
tem que estar na nossa mente. Eu acho que eu não vou conseguir ir até o fim. Deixa eu ver aqui se eu avanço. Mais 2 versículos. Versículo 13, para mim, é um versículo que a gente pode terminar. Eu vou falar sobre isso também. Mas antes eu vou ler. Versículo 13 do capítulo 5. E ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, responder com todos os seres que ali existem. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra e a glória e o poder por todos os séculos dos séculos. Os 4 seres vivos respondiam, amém. Os anciãos caíram por terra em adoração. Toda a Bíblia caiu por terra em adoração. Todo o passado, o presente e o futuro caiu por terra em adoração. Não existe tempo. Todos nós dissemos amém. Amém? Aquele que está sentado no trono, Deus, e ao Cordeiro. Aquele que solucionou o problema da dignidade de ler o livro. Jesus. A Ele é o louvor, a honra, a glória e o poder. Lembrando agora, por que choras? Passando? Isso, por que choras? Onde está a tua esperança? Será que devemos ter aquele sentimento de desesperança? Aquele sentimento de dizer, eu preciso de qualquer coisa? Nossa esperança tem que estar no Cordeiro. E somente nele. Porque ele é digno. O livro inteiro de Apocalipse, ele é o livro do consolo. Ele é o livro da adoração que pede a todos nós para ter esperança. Porque o Cordeiro já venceu. Você não pode mais ter dúvidas. Eu vejo muitos amigos dizendo, o mundo vai acabar. Eu tenho essa inteligência artificial, vai dominar o mundo, vai acontecer uma guerra e vai acabar com tudo. Não, isso não interessa. Não interessa. O que interessa é que temos o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele que está fora do tempo e governa todas as coisas na sua mão direita. Esta é a cena que não pode sair da nossa cabeça. E nós não temos que colocar nossa esperança em mais nada. É só em Jesus. Eu espero que tudo isso possa servir de esperança para a sua vida. Eu não sei como é que vocês estão aqui hoje. Mas para mim, me deu esperança e me deu alívio. Deu também para todo o resto da igreja naquela época. Eu espero que isso tudo também lhe dê esperança. Amém? Deus os abençoe.